Boa noite a você aí do outro lado, investidora, investidor, curiosa, curioso para saber como se comportou o mercado nacional, como a decisão dos investidores diante do cenário mexeu com os ativos. Eu só tenho a te contar de bate-pronto que voltou tudo, aquela calmaria dos últimos dias, quando o deputado Arthur Lira deu uma acalmada no risco fiscal, falando que a responsabilidade fiscal ia ser respeitada e que ela anda ao lado da democracia, escreveu artigo aí, palavras bonitas, no jornal O Globo, falando que vai ficar tudo muito que bem, eleições vão correr, ele não vai apoiar golpe, coisa e tal. Acabou a paz, acabou a paz. Pelo seguinte, pelas próprias pernas do Brasil, mas tendo como gatilho a expectativa com Jackson Hole. Jackson Hole é um lugarzinho ali nos Estados Unidos, no estado de Wyoming, nos vales nevados, de onde Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, dará ou não dará maiores detalhes sobre como pretende começar a enxugar a liquidez que proporcionou ao mercado e tem proporcionado todos os meses, recomprando títulos, injetando no mercado financeiro a bagatela de nada mais, nada menos que 120 bilhões de dólares. São esperados detalhes, vamos ver se o Powell vai falar como vai acontecer. Todo mundo meio que já tem na cabeça, e o Powell não esconde que está para acontecer, deve acontecer ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois do fim deste ano. Tem algumas coisas aí em jogo que permitem imaginar que vai ser antes, permite imaginar que vai ser depois, permite imaginar que vai ser antes a inflação americana, os dados de crescimento por lá e de inflação também aquecidos. Preocupa a variante Delta, são aguardados ainda alguns dados em relação ao mercado de trabalho americano para ver se a variante Delta está atrapalhando, de alguma forma, uma recuperação violenta pela qual tem passado a criação de vagas lá nos Estados Unidos. Nessa pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, ou seja, tem dúvidas sobre o timing dessa partida e também como ele vai começar? Putz, vai reduzir essas injeções de 120 para 110, depois para 100, depois para 80, papapá. Vai ser algo mais violento, 150, 0, enfim. É de se imaginar que não seja algo tão violento assim, né? A bem da verdade, os Estados Unidos, desde Ben Bernanke, lá em 2008, já lidava, aliás, com uma liquidez que agora parece quase nada, mas era uma fartura de liquidez, com injeções feitas por ele. Ficou a lição para, em 2020, com a pandemia, esse manual de o que fazer para segurar o tranco de uma crise violenta ser seguido à risca e dobrado, né? Porque é muito mais dinheiro do que se pensava ser possível um Banco Central colocar para dentro dos mercados. Tem também a apreensão por causa da retirada do estímulo via juros zerados. Isso não deve ser para antes, já foi para 2024, agora está previsto que a alta de juros americanos vai ser em 2023. Tem temores no mercado disso ser antecipado. Teve uns membros aí do Fed, Federal Reserve, que é o nome oficial do Banco Central Americano, tiveram alguns membros falando que a coisa tinha que ser logo para 2022. Tem uma apreensão. No entanto, a apreensão que é geral, que faz aumentar a aversão naturalmente dos mercados emergentes, que na comparação com os desenvolvidos são intrinsecamente mais inseguros, essa aversão foi muito, muito maior no Brasil, não é à toa. Hoje, por exemplo, o índice que reflete o desempenho de uma cesta de ações de países emergentes, o MSCI, né, ele caiu 0,7. O Ibovespa caiu mais um ponto a mais que isso, 1,7%, afundou o Ibovespa, com 78 das 84 ações no vermelho, enquanto o dólar subia 0,87%, indo aos R$ 5,25. A bem da verdade, na batata, o que se teme não é a alta de juros americana, a retirada de estímulos. O que se teme
É o Brasil, é o risco brasileiro gritando. O Brasil já enfrenta dificuldades com o Fed proporcionando essa liquidez inédita, nunca antes vista na economia mundial. Já tem enfrentado dificuldades o Brasil com esse estímulo. Imagine só o tamanho das dificuldades que enfrentará pelas próprias pernas com o Fed puxando o carro. Os riscos fiscais, como dito no começo do vídeo, deram uma esfriadinha nos radares, mas segue lá, adormecido, prestes a ser despertado pela cena política, por um presidente Jair Bolsonaro, que quer dar pedalada em precatórios, por exemplo, que quer porque quer e já falou que vai, e a equipe que resolva como, pagar um Bolsa Família mais caro no ano que vem. Que faz sentido. A pobreza no Brasil se alastrou, já não era pequena, se alastrou e se aprofunda. É preciso corrigir e adequar essa nova situação social às transferências de renda do Brasil. Mas era preciso antes ter cortado gastos. Isso não acontece. O governo quer dar calote, então, em precatório para comprometer outro gasto. O mercado não tem como ficar tranquilo com isso. Escreva ou não artigo o Arthur Lira, use ou não palavras bonitas o Arthur Lira, também não acalma a crise política. O presidente Jair Bolsonaro segue convocando sua claque bolsonarista a se manifestar nas ruas contra a atuação e independência do Supremo Tribunal Federal. Isso traz uma dose a mais de tensão e aversão ao Brasil e de combustível para dólar subir, o que é combustível, bom, que aumenta o preço do combustível e é combustível também por outros setores da economia, para a inflação subir ainda mais. Não bastando isso, tem uma crise hídrica. Eu estou falando aqui de São Paulo, aqui eu vi hoje na Folha de São Paulo, outros veículos também noticiando, se você quiser digite aí para olhar no Google. Estamos em São Paulo, neste exato momento, em clima de deserto. Estou penando aqui com a minha rinite, você deve estar até percebendo minha voz mais anasalada que normalmente já é. Não é fácil, uma crise hídrica que tende então a se agravar ainda mais, mesmo que não se agrave, já tem essa perspectiva de final, sabe-se lá quando, sobe conta de luz. Não está fácil viver no Brasil. Imagine só, sem fazer a sua parte, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, quanto não precisará subir juros o Banco Central para conter essa inflação descontrolada das expectativas futuras que fazem no presente mesmo as remarcações de preços serem feitas por empresas, temendo que vão ficar a ver navios se não subirem desde já seus preços para repor uma perda futura de aumento de custos. Imagine só o tamanho da pancada de juros que será necessária caso esses riscos todos se confirmem em pouco tempo, né? A eleição, aliás, que parece ser o motor disso tudo, é já. Falta pouco mais de um ano para a eleição. Imagine o tamanho da pancada de juros e imagine o tamanho da pancada nas taxas de crescimento. Aí dá no que dá. Deu no que deu, o Brasil apanhando bem mais que a média dos seus pares emergentes. Amanhã eu volto para te contar o que trouxe Jerome Powell a partir dos ventos lá nevados, né? Pô, lá deve estar gostosinho, aqui em São Paulo tá um calor danado, lá dos vales de Jackson Hole. O que será que Jerome Powell trará? Se a gente fizer a nossa lição de casa aqui, o sofrimento vai ser menor. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Fico por aqui, converso com você então amanhã em mais um Saldo do Dia. Boa noite!